Olá, que alegria estar com vocês novamente, que alegria estar no estúdio Wincast aqui em João Pessoa para mais um episódio do nosso podcast, programa Sabe as Mulheres, que é um prazer fazer isso. Faço com muita satisfação e tenho certeza que minhas amigas aqui também, a gente se empenha para fazer algo para Deus, né? Todo trabalho deve ser feito para Deus primeiramente. E esse em especial, né, Deise? Porque Com a gente, certeza. a gente se diverte, a gente traz temas aqui que nos edificam, que nos trazem conhecimento. E para a gente, eu tenho certeza que para você também é muito bom e, portanto, fique até o final. Daisy, você E, fez falta. A gente gravou dois episódios aqui sem é, você e você sempre faz muita falta, viu? muito obrigada. E você que está assim agora ligadinho conosco, não se esqueça, se inscreva, né, no Ative o canal, sininho. ative o sininho e compartilha para que o Saiba as Mulheres possa bombar, sempre com boas informações para você sobre saúde, segurança, mulheres que gostam de trabalhar, enfim, tudo a gente fala um pouco. E também a palavra de Deus. Que é o principal, né, É o Com Jardilene? principal. certeza. Sentimos falta de Deise. E até mencionamos, viu? É, Silvia falou, nós mencionamos que você não pôde estar conosco. Mas não se esqueçam, gente, não só para que o programa Mulheres possam, sabe, as mulheres possam bombar, mas que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, né, a essa informação e principalmente ter acesso à palavra de Deus de uma forma bem assim Com atrativa, de uma certeza. forma clara, de uma forma que nós mulheres gostamos de ouvir. Então, fique até o final do nosso programa, escute atentamente o que a gente vai falar hoje e tem falado de informação para você, porque a informação muda a sua vida, né? O conhecimento transforma. Então, preste atenção, fica conosco até o final. é isso. Até porque a gente vai falar de um tema que todos nós estamos sujeitos a isso, que é o tema da violência. Quem não já foi vítima de violência? Quem não está sujeito a isso no dia a dia e que teme, né? A gente se sente inseguro em todos os lugares desse país. Aqui em João Pessoa, que a gente está gravando, é um lugar ainda, digamos, privilegiado, porque ainda tem uma certa tranquilidade, mas a gente sabe que isso não é regra em todos os bairros, em todos os locais. Então a gente quer se proteger. Lógico, primeira proteção vem lá do alto, mas a gente também tem mecanismos que a gente pode aprender a se antecipar à questão da violência urbana. E para isso a gente trouxe um especialista no assunto, uma pessoa inclusive veio de outro estado, viu? A gente não é pouca coisa, não. A gente sabe, as mulheres está trazendo convidados de fora. Olha só como a gente está, né? Como gente grande. Então a gente trouxe Miguel Panta, que é uma pessoa conhecida, é lá da minha cidade, São Lourenço da Mata, em Pernambuco, região metropolitana lá do Recife, que entende do assunto. E olha, eu posso dizer, e ele também vai confirmar, Recife faz escola em termos de violência, porque a gente já é até caliçado, como diz a história, a gente já sabe de todas as coisas que acontecem de violência. Então, ele se especializou em segurança, justamente para orientar, se antecipar a essas questões. Já já apresento ele direitinho, mas eu quero dar as boas-vindas para ele, viu? Seja bem-vindo a João Pessoa e seja bem-vindo ao programa Sabe as Mulheres. Para mim é uma honra estar aqui hoje. A gente tinha conversado bastante sobre isso, né? Tivemos até um briefing, né? Já está É, briefing para falar sobre isso. E, por incrível que pareça, era um desejo meu de participar de um projeto esse, exclusivamente para mulheres, né? Pelo menos é o direcionamento aqui, sabe, as mulheres, né? A gente sabe e que a violência, ela atinge principalmente a mulher, sabe? Então, são dados alarmantes. Então, não é o objetivo deixar todo mundo aqui assustado, mas pelo menos vamos dar muitas dicas, né, para que a mulher ela consiga ela ter um entendimento melhor sobre isso e ter a condição do processo decisório, né, no seu caminhar. E é é isso. Estou isso. aqui. Vamos esclarecer. Antes a gente quer orar, porque é importante a gente consagrar mesmo a Deus esse programa, para a gente é fundamental e agradecer a Deus por estarmos juntos novamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais esta oportunidade de fazer um programa onde trazemos conhecimento, Senhor, esclarecemos, né, algumas dúvidas, tanto para quem nos ouve, quem nos assiste, como para nós, né? Nós já dissemos aqui no começo que
Estamos no caminho em procurar a sabedoria. Então, o programa Sabe as Mulheres tem procurado fazer isso, Senhor. E pedimos a tua ajuda, que tu nos oriente, nos direcione, que toda essa conversa, todo esse bate-papo que vai acontecer aqui, Senhor, seja para a glória do teu nome. Que o teu nome seja sempre engrandecido através da palavra que nossa irmã Deise vai trazer, Senhor, mas através de todo o conhecimento que vai ser compartilhado aqui. Então, que as pessoas que assistam esse programa tenham nele um conhecimento, algo mais que possa ajudá-las, segundo a tua vontade e o teu querer, ó Deus, porque tudo que fazemos aqui é para ti. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos por isso. Amém. Amém, amém. Olha, deixa eu apresentar o Miguel Panta. Ele é consultor de segurança, especialista em segurança corporativa. Ele é militar da reserva do Exército, palestrante sobre temas relacionados à segurança privada, lei do desarmamento, que a gente vai falar já já sobre isso também, muito nos interessa, mediação de conflitos, violência urbana, tem mais de 30 anos de atuação na atividade de segurança em Pernambuco e em outros estados. Então, é a pessoa ideal para falar com a gente sobre isso. A gente tem vários fatores, né, que geram violência urbana. A gente tem em cada lugar específico, assim, geralmente tem pontos que são mais fortes, né? Desde tem uma experiência que ela é carioca, tem o Rio de Janeiro que tem uma fama de ser um lugar que as pessoas temem, né, por conta da violência. Não, é verdade. Exatamente, mas é o que se espalha muito, né? E o que se vende também, se vende no cinema, nas imagens, a gente tem aquela imagem horrorosa do Rio, que é um lugar tão bonito. Recife também, eu digo isso porque eu já trabalhei como repórter anos e anos e anos, a gente convivia com homicídios diariamente, e continua, né? Aqui em João Pessoa não é tão frequente como acontece lá, mas assim, por conta do tráfico de drogas, que é uma questão muito forte aqui e em outras regiões, isso tem se tornado muito comum, esse tipo de violência urbana. Então nós temos outros fatores que a gente pode falar: falência e corrupção das instituições públicas, a questão da educação, falhas do sistema judiciário que gera impunidade, muitas vezes, e isso também estimula a violência. Tem a questão da impunidade e as drogas, que eu acho que é assim, o pior, né, de tudo, que gera muita violência. E nós estamos sujeitos a isso quando a gente se coloca nessa sociedade que a gente não tem como se colocar numa redoma para se proteger totalmente. Lógico que existem meios de se proteger, tem veículos que são blindados, tem casas super equipadas, com tudo a gente pode usar desses artifícios para tentar reduzir. Mas a gente está sujeito a isso, né, Miguel Panta? Fale para a gente um pouquinho, comente um pouco sobre isso, seu olhar do que gera tanta violência e especificamente, assim, o que é que você acha que é o cerne da questão? Olha, na verdade, um desafio é a questão do descaso mesmo, sabe? Então, além de uma forte ideologia, né, de que vivemos numa nação helênica, tá? Então, esses fatores, não é comigo, né? Já dizia Renato Russo, a violência é tão fascinante e nossas vidas é tão normal. Então, se transformou normal. Isso é que é o perigoso, tá? E relativizar tudo. Isso é extremamente perigoso. Então, tem um monte de coisa que está inserido nisso, inclusive fatores psicológicos e emocionais. O grande exemplo foi a pandemia. As pessoas entraram em estado de desequilíbrio emocional terrível. E qualquer pessoa comum virou uma espécie de extrema autoridade. Ditatorial mesmo. Ei, a máscara, bote a máscara. Qualquer cidadão comum virou uma coisa terrível. E sem saber qual é o direcionamento disso, tá? Então existe também a doença emocional das pessoas. A violência causa isso. E muitas vezes de forma extremamente profunda. Não tem como segurar isso. Tá? E as pessoas vivem em pânico mesmo. Tá? Então, a gente pode dar muitas dicas, inclusive falando desses fatores emocionais, que afetam todo mundo. Tá? Eu lembro, outro dia, eu vendo uma imagem de uma criança que participou de um campeonato de luta, alguma coisa assim, e eu achei muito engraçado. O jornalista perguntou para ele,
E aí, como é que foi a luta? Como é que você acha e tal? Uma criança. Ele disse, é guerra. Ele queria me matar, eu vou matar ele. Meu Deus. O jornalista, obviamente, se assustou, porque era uma criança. Mas a forma que ele colocou aquela energia no falar é assustador. Só que mudou tudo. E às vezes a gente não se apercebe disso. Quem são nossos heróis hoje? Como diz a Entende? música, né? Morreram de overdose. Exatamente. O negócio é pesado. Está se E as, invertendo isso. as E as coisas. pessoas não compreendemos que vivemos acastelados. As pessoas não compreendem isso. Não tem muita diferença lá, não, do século XV para aqui. É. Os castelos se transformaram em condomínio. Quem está dentro é amigo, quem está fora é inimigo. Não se diminui violência só com pontapé, grito e bala. Né? Então tem um contexto muito mais profundo que é estudo de um monte de coisa, de estatística, para trabalhar de forma muito mais profunda e continuada. Então, porque a violência ela espanta investidor, espanta turista, espanta todo tipo de gente. Então, essas coisas têm que ser muito observadas, tá? Para que os gestores consigam pensar de forma mais profunda sobre isso. Tá? Isso requer uma análise maior, mas Isso. o tempo da gente é tão curtinho, a gente quer falar um pouco de como a gente se proteger, né? De que dicas você pode dar para a gente. Lógico, nosso público maior é de mulheres, mas também tem muitos homens que acompanham o nosso podcast, Claro. nosso programa, e a gente queria algumas dicas para a gente se antecipar a alguns tipos de violência que são mais comuns, né? Eu vou falar do roubo de veículos inicialmente, porque teve um aumento de 15% de janeiro a julho desse ano, comparado com 2023. Isso é a nível de Brasil, mas lógico que a gente sabe que Isso. cada estado tem sua característica. Roubo de veículo é muito frequente. Eu fui vítima aqui em João Pessoa, inclusive, antes de sair daqui, que era uma coisa que eu achava tão... As pessoas aqui andavam tão tranquilas no seu carro, com o vidro aberto, tudo parava, com o celular e tal, e eu achava isso estranho, porque em Recife ninguém consegue mais fazer isso. Já na minha época lá atrás, ninguém fazia isso, porque já andava assim, alarmado. E justamente aqui eu acabei sendo vítima. Por quê? Talvez um pouco de desatenção da minha parte, né? Pela maneira como eu fui estacionar o carro. E é muito comum as pessoas que às vezes estão ocupadas, estão correndo, estão levando o filho para a escola, as mulheres, Isso. né, com os afazeres, e aí está naquela correria. Não preste atenção quando você vai estacionar, quando você vai tirar o carro de algum lugar. Aí eu queria começar por aí. Como é que a gente pode se precaver em relação a isso? Que dicas que você pode dar em relação a isso? Posso sim, posso. Olha, uma coisa muito difundida, né, e que se capta muita informação pessoal de cada pessoa são as redes sociais. É uma coisa absurda, tá? Então, olhando pelas redes sociais, você sai desenhando todo o perfil de uma possível vítima, tá? Então, hoje, existe carros que são mais roubáveis e menos roubáveis. Existem áreas, existem comportamentos que isso, digamos, facilita uma ação delituosa de várias formas. Ou simplesmente levar o veículo, ou simplesmente levar joias, ou simplesmente levar aparelho celular. Então, existe um monte de condição que o crime atua. Mas como você se antecipar a essas ações? Tá? Exemplo, trânsito. É muito comum você estar falando do celular. Celular hoje é um bem que tem um valor agregado muito grande e uma facilidade de ser utilizado no mercado para moeda de troca de toda a natureza. Então, a própria pessoa preocupada com seus afazeres fica nessa condição temerária. Então, evitar ostentação. Ostentação de joias, ostentação desse tipo de equipamento, de aparelho, tá? Então, é realmente ficar atenta ao que for fazer. Exemplo, se você para no sinal, você do lado direito ou do lado esquerdo ou na pole, isso deixa você numa condição mais vulnerável ainda. Por quê? O meliante, ele observa a sua condição de fragilidade. E ele vai estar ali observando ou para levar sua bolsa ou qualquer coisa. Então, isso tem que ser muito evitado.
Você diz na faixa que a pessoa está dirigindo? Vou lhe dizer agora. De Ela preferência, as dirige. faixas do meio ou as últimas. De madrugada, o comportamento já muda completamente. Você tem que observar isso, inclusive o temporizador do sinal. Por quê? Em esquina é onde existe uma condição apropriada de você ser atacada. Por quê? Existe a facilidade do ataque, mas também existe a facilidade da fuga. O meliante, ele observa todo um planejamento de fuga antes de executar. Então, ele vai ficar ali no ambiente observando quem vai estar numa condição mais fragilizada e vai facilitar a ação delituosa dele. Por exemplo, é um notebook no banco, é um notebook no carro, é bolsa, é aparelho celular, é carteira, ou falando ao celular, cheio de joias, enfim, tudo isso faz com que você seja uma vítima. Isso a nível de trânsito. Por exemplo, você é comum ir para o shopping, geralmente no horário de final de expediente, e o shopping está lotado, estacionamento inclusivamente. Então você estaciona no lugar, geralmente mais distante e mais escuro, e longe das portas e do foco da segurança. Tá? Então, quando você volta, já um certo horário, então você vai ter que caminhar num lugar extremamente de risco eminente de ser atacado. Geralmente o carro não é estacionado de ré, é estacionado de frente. Isso lhe coloca ainda numa condição mais fragilizada ainda, porque você vai para o carro ter que caminhar, alguém está lá em toda a condição de observar você. Vai em direção ao carro, abre a porta do carro, entra no carro, fecha a porta, liga o veículo, vai observar para dar ré. Aí é muito tempo demais, minha gente. Aí facilita, né, a vida, Isso, né, tudo pro isso ladrão. facilita. Eita, será que eu vou E se bater? tiver duas amigas Ah, tem que conversando, tá pronto. nem aí. Os três amigos é bate-papo o dia todo. Aí, de repente, ai, meu Deus, eu tenho que tirar o salto alto. Eu vou tirar uma sapatilha feita essa tua. Né? Isso era uma amiga minha que fazia isso. Tirava o salto alto, botava uma sapatilha para dirigir. Então o tempo é muito grande. Ai, não vou botar batom. Abre a bolsa, vai botar batom. Eita, tem que botar o cinto. Eita, enganchou no cabelo. Tudo isso é tempo para o algoz. Quanto menos tempo você deixar, menos ofensa você sofre. Tá? A implementação que você faz diminui o tempo de atuação do agressor e aumenta o tempo de reação para você, inclusive fugir. Entende? Então, essa questão, obviamente, que eu não vou fazer de vocês umas espartanas, né? Teriam que ir para o clube de tiro comigo para poder Depois a aprender. gente quer saber sobre isso também. Tá? Aí, enfim. Ela já tira, ela, viu? Ela tira. Eu sei disso. Aí, de repente, você vai no shopping. Evite isso, tá? Evitem estar no canto, lugar escuro, lugar esmo. Sempre estaciona próximo das portarias, que as portarias têm monitoramento, têm segurança. E de Tá? frente. Aí, hoje, praticamente, ninguém... De ré. Isso, de preferência de ré. Estacionar de ré. Porque quando você Você viu chega, ontem que eu disse? geralmente é dia ou final da tarde, então você tem Assim, né? isso, estaciona É de para ré. facilitar a saída, no caso, Então, né? é de frente pra mim. Ela entra Isso. assim e é de frente. Pra Exato. sair, tchum. Isso é para sair. Por quê? Você. Falar sobre isso é bem difícil, né? Conduta justamente operativa. Mas você pode ter essa conduta prevencionista de você observar. Se fala o bandido não tem escrito na testa. Tem, sim, senhor. Tem comportamento, tem a conduta, tem coisa de se vestir, tem um monte de situação. O policial, quando aborda alguém na rua, ele já tem na experiência dele o perfil, mas acima de tudo, conduta. Restaurante, bar, nunca ficar em porta de banheiro ou na porta de saída e entrada. Então sempre fica numa posição que você consiga ver quem entra e quem sai. As bolsas, deixa no carro em vez de deixar lá, batendo papo, com tudo lá dentro. E tá batom, vamos lá no banheiro. Vai 1, 3, 4, 5, deixa tudo largado lá. Vai acontecer problema, tá? Porque tudo é oportunidade que você dá. Casa de praia, trânsito, cinema, lugares de grande aglomeração, tudo é um tiçavo.
Que é isso? Campo de caça. Coisa boa saber, né? Isso é uma palavra africana, Ah, tá? Como é que é o conceito disso, de tiçavo? Exemplo, Recife, tu conhece bem, né? Recife tem lá os bairros mais abastados. Se você for observar, é rodeado de comunidades. Das Comunidade. comunidade, né? Os meliantes vão para caça. Tá lá de manhã, o cara vai fazer a caminhada dele, passa na padaria, boa viagem, né? Vai tomar o café dele, e ele fica exposto. E ele tá lá sendo observado. É um campo de caça. Aqui é do mesmo jeito. Você é quem você veste também. Você diz quem você é. Então, é utilizado isso. Tanto para dissimular, quanto para ofender, ou de qualquer coisa. Meu filho dizendo a mim, paiinho, tu andando por aí, todo mundo já diz quem é tu. A forma, pronto. Por vocês, eu adorei estar sentado Eu pensei aqui. que era um deputado quando eu cheguei ali. Foi fora. mesmo. Mas pronto. Eu me sentei aqui, eu não me sinto confortável de ficar sentado na posição que ela está ou a de vocês. Ah, É sim. doutrina já. Por quê? Entende? Porque tem que ficar olhando para a porta. Não, eu quero morrer em combate, vendo meus algozes, É entendeu? mesmo. Para mim é Exatamente. extremamente desconfortável ficar nessa. É Tá como tem desconfortável, gente que no nós temos que procurar restaurante, tem gente no restaurante, geralmente os homens têm mais isso, não ficam de costa para a Geralmente, homens treinados. Por exemplo, meu marido era marinheiro. Isso. Ele tinha Da Marinha de Guerra ou comercial? de guerra. Isso. E ele tinha treinamentos. Então ele andava, não Isso. andava com a identidade de militar no Rio de Janeiro. Isso, exato. Ele não sentava de costa em qualquer lugar. Ele sempre estava. A gente Isso. até para de chatice. No caso, a gente que não entende. Também que Isso. leva a vida na flauta. E aí ele não. Sempre ele sentava assim, de frente. Ele tinha tudo isso. Quem Isso. tem Tudo algum conhecimento de segurança, Antigamente o Mangai Mas- não era fechado, hoje é fechado. Quando eu estive aqui com ele, nós fomos almoçar. E aí a gente sentou assim e o muro é baixo. Tu vai ver. O muro é baixo. E era aberto, aberto. Eu estive lá. Aí eu botei a bolsa assim, ele tira a bolsa daí agora. Aí eu, puxa, já começou com a chatice. Mas não, ele viu os garotinhos. Isso. Ele falou, ele iam pegar sua bolsa. Ele andava na rua assim, a gente até achava que ele era neurótico, mas ele via, ó, tá olhando, cuidado, não bota a mochila nas costas. Ele sempre falou isso, tanto que eu não ando com mochila nas costas. A mulher, ela é atingida diretamente pela violência de vários níveis, tá? Mas essa dica de como andar no trânsito, de como chegar, Nossa, de foi como sair, maravilhoso. é extremamente importante isso, tá? Uhum. Então, por exemplo, você está chegando... Quando eu resolvi não vir de veículo, tá? Eu digo, não, vamos, filha, só se a gente ver a cidade e fica de boa e tal, eu consigo observar. Então, eu cheguei aqui no ambiente e já olhei tudo. Né? Aqui tem aqui um cruzamento aqui. Os cruzamentos, eles são lugares específicos de ataque mesmo, tá? Então, é sempre bom evitar. Tem os horários, tem os dias... Tem dias que tem mais dinheiro nas ruas, tem dia que tem menos dinheiro. Final de ano sempre aumenta a questão da criminalidade, porque também aumenta o consumo de droga, aumenta a festa. A droga é um combo. Ela não vem só. Ela vem com um monte de tragédia dentro dela, inclusive familiar. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão do estelionato. Você que é especialista, né, em segurança, e a gente tem sido vítimas aí, golpes que cresceram frequentemente, um aumento de 26% esse ano em relação ao ano anterior. Tem muito a ver também com a questão tecnológica, que Isso. facilita para a gente a nossa vida, mas facilita também a vida A daqueles gente fica exposto, né? que usam, né, dessas ferramentas para poder chegar mais fácil às vítimas. Então, pessoas idosas são comumente mais vítimas de golpes na internet, golpes também ao vivo e a cores, que acontecem, aquelas histórias que chegam, que se prevalecem, às vezes, da bondade das pessoas e aplicam Isso. golpes. Então, eu queria que você comentasse um Vou pouquinho comentar. também sobre isso, de como a gente se torna vulnerável, Vou lhe dizer. né,
Vou por lhe não dizer. desconfiar, às vezes, das Pronto. pessoas e das coisas. De homens também, viu? Porque tem homens É. que chegam para as mulheres com aquela Golpe conversa. amoroso. O golpe amoroso tem sido frequente. Primeiramente, para não estar caindo em rascada, não existe príncipes. Todo relacionamento existe uma construção. Nada vem pronto, não. Uma coisa é outra, mas também ao contrário. Então, as mulheres, pelo menos aqui eu conversei, sempre faz escolhas erradas, principalmente nesse campo emocional. E eu sempre ainda digo mais, para as mulheres, não acreditem no que os homens dizem, mas naquilo que eles fazem. Exatamente. É atitude, conduta. né? Eu falei agora, tá? Uma coisa que as mulheres têm que observar é conduta. É o cara que trata mal o garçom, é o cara que trata mal quem não necessita, de quem ele não necessita. Como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata a irmã? Como é que ele trata o pai? Observe isso. A mãe é um parâmetro que a gente tem que observar. Mas não só a mãe, como ele trata as As outras pessoas. mulheres em geral, como ele trata, né? É uma conduta conjunta, não é só ali para lhe agradar, porque está querendo conquistar, porque está querendo impressionar, mas de uma forma geral, como é a vida e a conduta daquela pessoa. Exatamente. Isso Então, vai as ajudar pessoas no têm que futuro, entenderem né? que o relacionamento é uma construção mesmo. Não tem jeito. Não aparece, eita, pronto. Esse moreno, era esse que eu queria, meu Deus. Não é assim, não. Voltando à questão Tu da gostou da segurança. dica? Gostou? A questão da segurança. Gostei. Muitas vezes a gente está falando disso, de que aquela pessoa que deveria nos proteger, que é o algoz. A decisão de ficar e partir é uma coisa muito individual, né? Então, esse sofrimento emocional de ter um parceiro violento não é a questão só física, não. É uma questão emocional profunda, tá? Aí vem a questão da síndrome de Estocolmo. Você tem que entender ela. Oxe, como é que pode? Esse cara diz que me ama e me agredindo, e como é que pode isso? Então você tem que entender a questão do amor próprio. Sabe uma coisa? Um abraço para tu e tchau. Então é uma decisão de vida e de morte. Não pode. Eu lembro que outro tempo aí teve que eu vi uma mocinha que estudou muito e virou delegada. E ela foi direcionada para uma delegacia de mulher. E sendo agredida pelo marido em casa, sendo espancada. Inclusive, foi assassinada. Meu Deus do céu. Então, faltou tanta coisa para essa mulher. Inclusive o amor próprio. Inclusive alguém que ela pudesse desabafar para ser, olha, eu tô aqui contigo e a gente vai resolver essa parada. Tu não tá só, não. Não esqueça disso. Muitas coisas dessa não consegue se resolver só, não. Você precisa ser resgatada de você mesmo. Tá? Plantar, explica pra gente a questão voltando à questão dos golpes, os idosos que são maiores vítimas, como é que os filhos, os netos podem orientar os idosos, como é que podem orientar as pessoas que às vezes não sabem lidar com tecnologia, recebe telefonema às vezes que são armadilhas, como é que a gente se protege disso? Vou lhe dizer, o primeiro passo, porque ninguém vai ser o fera em tecnologia. Primeira questão é desconfiar. Primeiro ponto. As coisas, os benefícios não são conquistados assim, não. O senhor acabou de ganhar um prêmio, seu Severino tal, é o CPF tal, é isso mesmo. Muitas vezes não é, mas ele mesmo dá a informação. Ele é induzido. Tá? Então, o primeiro fato é esse. Você tem a condição de... Não, tem algo de errado. Existem condições de levantamento de dados de todo mundo, tudo que é coisa. Então você não pode achar que o mundo é maravilhoso, porque não é. Para se defender isso, é ter o comportamento prevencionista mesmo. Né? Vêm essas mensagens capciosas e você vai lá, ok, entra um vírus no seu computador e através daí acessa os seus dados, acessa tudo, dados financeiros. Então, sempre tem alguém da família que pode lhe ajudar a orientar nisso. A primeira questão é duvidar e ter o comportamento prevencionista. Então, se tiver esse tipo de sentimento, não tem como dar errado. E muitas vezes eu vi nos caixas, né, os idosos procurando ajuda, né, dos funcionários de banco, e alguém se oferece, é solidário. Então, não faça isso.
tá? Mas a questão dos golpes, como base, é desconfiar de tudo. Ah, o banco ligou. Não, o banco não ligou, não. Ah, o banco mandou mensagem. O banco não mandou mensagem, não. Aí, aquelas ligações, né, que tem constantemente. Ah, qual o seu CPF? Não, não confie em nada disso. Não confie, tá? Então, eu acho que os mais entendidos de tecnologia dentro de casa têm que orientar os pais, os avós sempre, tá? Porque recentemente a gente viu o escândalo dos jogos, né? Eu não lembro, Tigrinho, sei lá que danado que É, é. aqueles jogos que aparecem. Então, É um saco. teve gente que se endividou por causa desse vício da emoção do jogo, tá? Então, para combater esse tipo de coisa, tem que ter o princípio prevencionista mesmo. E orientação sempre, tá? Muito bem. A gente está falando, lógico, para pessoas que são crentes, não são crentes, a gente está falando de situações que são comuns, né? Pessoas que às vezes não, mas Deus me guarda. Lógico, Deus guarda a gente sabe disso. Mas a gente também tem que tomar a nossa precaução, porque se não fosse isso, a gente não ia para o médico, porque, né, Deus cuida da nossa saúde. A gente tem que ir para o médico, Deus dá recursos para a gente se proteger, não é isso? E Deus vai trazer uma mensagem agora que para a gente também atentar para a nosso cuidado em relação à nossa fé, ao nosso espírito, para que você seja edificado e fortalecido. E já já a gente volta a falar com Miguel Panta sobre mais essa questão aí de dicas de segurança. Tá bom, Deise? Pois é, não é? A gente ouvindo assim coisas tão alarmantes que até chocam, né, a gente toma um susto assim, né, de viver num mundo que jaz no maligno. A verdade é essa, o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus aqui no Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu amo esse salmo, porque ele é um salmo escrito por Salomão. E se o Senhor significa que sem Deus nada será bem sucedido. Se a gente não colocar o Senhor na nossa vida em primeiro lugar, nada mais será bem sucedido. Aqui ele diz: se o Senhor não edificar a casa. E aí ele diz assim: em vão trabalhos que edificam. Mas a gente volta aqui e olha, ele está falando de uma obra. A fundação, a escavação, fazer a sapata, colocar ali os ferros, para que a casa fique bem edificada. Porque uma casa bem edificada, materialmente, ela tem que ter uma boa fundação, as sapatas têm que achar o local bem seguro, os ferros têm que ser de primeira, para que ali em cima possa se fazer o alicerce e ir subindo, né, as paredes. Então, tudo isso, ele diz assim: se o Senhor não edificar, mas que casa é essa? Porque ele está falando de casa material, a nossa casa. A nossa casa. Como a gente acabou de escutar também, o médico ele disse que nós moramos no nosso corpo. E foi uma coisa assim, surpreendente. A gente sabe, nós somos o templo do Espírito Santo, mas quando ele falou isso, nós moramos no nosso corpo, me acendeu uma luz. Que é por isso que nós temos que cuidar desse corpo, porque nós habitamos aqui, como nós também temos que cuidar da nossa casa material, a nossa casa onde nós habitamos. Ela tem que estar limpa, ela tem que estar organizada, ela tem que estar bem estruturada e com uma vigilância externa e a interna, que é o Senhor Jesus. Então, nós precisamos de tudo isso. Para quê? Para que nós possamos ser bem-sucedidos. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é? Então, nós precisamos ter em Deus essa segurança, que o Senhor, ele é poderoso para nos guardar, nos dá livramento, nos dá escape. O Senhor, ele trabalha mais de 24 horas ao nosso favor. Que coisa maravilhosa. Ah, porque somos bonzinhos? Porque nós somos bonitos? Não, nós não merecemos nada. Nunca merecemos o amor de Deus, que enviou o Filho dele, o único Filho,
para morrer por todos nós naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. Nós, e depois disso, fomos religados ao Pai. Fomos sim, fomos regenerados quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas e aí? Continuamos pecando. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza caída, pecaminosa, e nós temos que estar em vigilância, em sentinela, para que tudo aquilo que for sendo construído na nossa vida não venha estar sobre uma base fraca, sobre uma base ruim, sobre um fundamento fraco, porque todos que edificam a casa sobre Jesus, que é o fundamento, que é a pedra de esquina, vão permanecer para a glória de Deus. E aí me lembra bem uma palavra em João 15:5, diz assim, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Coisa maravilhosa, né? Nós somos totalmente dependentes e carentes da graça de Deus sobre a nossa vida, da misericórdia dele sobre a nossa vida. E estar vigilante, estar atento, termos uma prudência, como está sendo falado aqui sobre segurança, também é algo que agrada a Deus. Nós precisamos, porque a gente também não pode tentar a Deus, não, né? Vou tentar a Deus, nossa, eu vou ali, tá tendo, eu não tenho medo de nada, eu sou... já começa por aí, nós não somos super-heróis, não somos super-mulheres, não somos super-homens, nós não temos nada se não vir da parte de Deus. Ele nos guarda? Guarda. Ele nos dá livramento? Eu acredito que sim. Todos os dias. Morar numa cidade grande, desafiadora, com índice de criminalidade altíssimo, nós temos que ter algumas coisas, porque senão, em vão vai vigiar a sentinela. Nós precisamos nos guardar, nós precisamos atentar às coisas pequenas, os pequenos indícios de que algo não vai bem. E assim na nossa vida espiritual também. Cristo ele vai nos dando alerta, ele vai nos mostrando. E a nossa edificação no Senhor, ela tem que ter uma base profunda. Nós temos que ter um conhecimento do Deus da palavra para que a nossa vida ela possa ser edificada. E o Senhor, ele guarda, né, a cidade. Um beijo, até a próxima. Amém, amém. Pois é, a gente tem que ter essa cautela, né? Como a Deise falou aí, a gente tem que se precaver também dessas coisas, lógico, acreditando sempre, saindo de casa e confiando que Deus vai nos guardar. Mas a gente tem que ter cautela também. Por isso que a gente trouxe esse assunto aqui para a gente falar um pouco sobre isso. E quem quiser informações, o Miguel Panta, ele inclusive faz palestras, né? Isso. Em empresas, Exatamente. a forma de... Projeto de segurança, Sim. plano de segurança, palestra, treinamento em geral, tá? Quem quiser se armar, porque é muita polêmica, eu não vou nem entrar nessas polêmicas de Eita. armamento. Olha É atrás. Para a próxima. outro assunto. Mas assim, se a pessoa quer e pode andar armado ou ter uma arma em casa, pode procurar você, por exemplo, Pode. você encaminha a pessoa para isso. Tudo. Ela é um agente de segurança, ela Isso. tem esse direito, né? Mas Tem. você não faz questão de... Não anda armada. Mas tem gente que quer, né? Não, mas isso inclusive, é até interessante vocês tocarem nesse assunto, tá? Porque é uma coisa, né? É muito rodeada de todo tipo de conceito das coisas, da ideologia, tá? Uhum. Então, houve o referendo, né? Eu acredito em 2009, se eu não me engano, que foi escolhido de ter ou não ter. Então, houve a eleição para falar sobre isso e no referendo foi escolhido ter. Mas ter não significa que o cara vai lá, compra uma arma como se fosse uma bola de vôlei. Ter o direito, né? Ter o direito. E tem Então, os requisitos mas para isso, ter né? o direito, tem que respeitar requisitos que a lei determina. Uma delas é a questão do laudo psicológico, do laudo psicotécnico, tá? Muito E esses legal. profissionais, eles são autorizados pela Polícia Federal, tá? Aí existem dois caminhos que as pessoas confundem bastante. Existe o Sinarme, que é uma plataforma que é cuidado pela Polícia Federal, tá? Existe outra que é o Sigma, que é outra plataforma, quem cuida é o Exército. Qual a diferença de uma para outra?
A Polícia Federal cuida de cidadão comum e autoridades que queiram adquirir, deixar na sua casa ou ter o porte federal de arma, andar para tudo que é canto. E o Exército, através do Sigma, ele cuida de gente que quer ser atirador esportivo, cara que quer ser colecionador de armas e camarada que quer ser caçador. Então o Exército cuida disso, tá? Então são duas coisas diferentes uma da outra para as pessoas compreenderem, tá? Mas qualquer pessoa que desejar tem o direito sim, mas respeitando o que a lei determina. Ok? A gente tem uma consultoria que trabalha com isso, inclusive orienta as pessoas, isso mulheres, homens que estão inclusive em estado de violência, a gente prepara a pessoa para realmente utilizar com eficiência, cuidar também do lado psicológico e fazer o processo ou na Polícia Federal ou no Exército. Uhum. As pessoas lhe encontram no Instagram? Qual é o Instagram, seu podem contato? procurar, estou por aqui. Como Qual é o seu seu Instagram? Miguel Panta. Panta. Miguel 141. Ah, Miguel 141, é? Miguel 141. Ainda bem que é um 4. Miguel É. 141. Não é 171. Eu que entendi. Sabe as mulheres que são ligeiras. Eu também sou ligeiro, viu? Miguel 141 Panta. Então, a gente quer. Eu tinha tanta coisa para perguntar, tem um monte. Mas de perguntas. pergunta. Mas o tempo já encerrou. Não, o Foi tempo já encerrou. Tá. Mas a gente quer te ainda tem. agradecer e Eu quem que sabe de agradeço. outra vez você vir para trazer mais Tá. informações Eu que para a agradeço. gente. Outro passeio em João Pessoa, né? Tem a desculpa, né? Que maravilha. Foi rapidinho. É. É verdade. Obrigada, viu? Olha, mas para mim é uma honra, tá? Eu fico muito feliz em contribuir, tanto com vocês, com esse pouco de conhecimento que a gente tem. Tem muito mais coisas que podem ser abordadas, mas esse conceito que a gente fala, ele é universal, tá? Então, é ter o comportamento prevencionista, é de prever o futuro. Ah, não, é adivinho? Não. Então, você tem certos fatores. Olha, quem for nessa estrada 100% é atacado. Então, você vai fazer o que lá? Não vai. Procure outro lugar. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada também pela companhia mais uma vez. Obrigada. E a Muito gente obrigado. espera que, se Deus Obrigada quiser. pela companhia de vocês e não esqueçam, ative o Se sininho inscreva no canal e e compartilhe compartilha. É isso. Fique seguro aí na proteção É do isso. Senhor. Amém? Até. Até a Obrigado. próxima. Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima.